Bom dia, turma do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Célia, da matéria de História. Pegue o livro de vocês, que hoje nós vamos fazer a correção das páginas 50 e 51, certo? Depois veremos um cronograma de atividades. Vamos lá. Quero deixar com vocês antes algumas orientações quanto à correção das atividades. Lembre-se de registrar no livro, caderno ou folha a data em que a correção foi realizada. Habitue a fazer a conferência do seu processo de aprendizagem. Corrijam suas atividades. Resposta incorreta é preciso refazer. Resposta incompleta é preciso completar. Isso vai ajudar bastante durante o estudo, certo? E não esqueça, utilize letras legíveis. Praticando conhecimento. Estamos na página 50, primeira questão. A chegada dos espanhóis à América se deu em 1492, na ilha de Guanahani, na atual Bahamas. O contato entre brancos e nativos foi impactante. Analise esse evento. Além do choque cultural, as doenças transmitidas pelos europeus. Estes já estavam preparados para combatê-las. Estes quem? Os europeus. Nesse contato entre povos tão diferentes, o processo de aculturação foi rápido e cruel, principalmente sofrido pelos indígenas. Vamos para a segunda questão. Para fins de estudo, os indígenas foram divididos em dois grandes grupos, o de sociedade coletora e caçadora e o de civilizações agrícolas. Cite os grupos indígenas que formam cada um desses dois grupos. Vamos lá. As sociedades coletoras e caçadoras eram formadas pelos grupos Sioux, do norte dos Estados Unidos, e pelos Tupis-Guaranis, na América do Sul, principalmente no litoral brasileiro. Já as grandes civilizações agrícolas eram formadas por incas, maias e astecas, que se localizavam ao longo da América do Norte, Central e em parte do Sul, certo? Da América do Sul. Vamos para a página 51, a questão número 3. Durante muito tempo, avaliava-se de forma preconceituosa que todos os nativos eram coisa só, por viverem nus e no meio do mato, seriam parte de uma subcultura. Na prática, essa concepção permanece sendo difundida no Brasil. Milhões de indígenas foram assassinados e vêm perdendo suas terras, numa clara visão de que a perseguição aos nativos, iniciada com a chegada dos europeus ao continente americano, não cessou. A partir dos seus estudos, o que podemos inferir sobre a condição indígena? Vamos lá a resposta. Quando os europeus chegaram ao continente americano e tiveram seu primeiro contato com os nativos, julgaram-se superiores por terem um desenvolvimento tecnológico maior. Principalmente os espanhóis e os portugueses mataram milhões de nativos, levando inclusive à extinção de alguns povos, como os maias. Atualmente, no Brasil, a situação é semelhante. Os grupos indígenas lutam para garantir o domínio sobre as terras que um dia lhes pertenceram. Vamos para a quarta questão. Os europeus, quando chegaram ao continente americano, acreditavam que os nativos apresentavam, ao longo de todo o continente americano, o mesmo conjunto de aspectos culturais, sendo de uma mesma matriz. Assim, diferencie o cotidiano dos Sioux e Tupis-Guaranis. Vamos conhecer primeiro o dos Sioux, tá? Os Sioux e os Tupis-Guaranis, embora fossem caçadores e coletores, possuíam características diferentes. Os Sioux caçavam e pescavam, mas já apresentavam domesticação de animais, como bisões e búfalos, enquanto os tupis não domesticavam, apenas caçavam. Os Sioux aproveitavam tudo do que caçavam, como chifres que usavam para a confecção de instrumentos e armas. Os tupis conheciam a agricultura, plantavam principalmente macaxeira, milho, abacaxi e banana. Vamos para a quinta questão, ainda a continuação da página 51.
Ao longo da história da humanidade, o homem buscou formas econômicas que comumente chamamos de modo de produção. Não foi diferente entre os tupis e guaranis. Comente esse processo. O modo de produção identificado entre os tupis ainda era o primitivo, ou seja, viviam da coleta de frutos, raízes e da caça, bem como da produção agrícola e da domesticação de animais. Cabia aos homens caçarem e pescarem, bem como pastorear, enquanto as mulheres colhiam frutos e raízes e cuidavam da casa. Vamos ver agora, gente, o cronograma de atividades. Atividade no livro didático com tema Civilizações agrícolas, povos pré-colombianos. Já vimos esse assunto antes. Leitura nas páginas 52 a 56. Leiam novamente, por favor, para ficarem mais inteirados nos assuntos. E atividade 57 e 58. Também atividade no livro de literatura Intolerância Religiosa. Vocês lerão o texto das páginas 20 a 24 e vão fazer um resumo no caderno com no mínimo 20 linhas. No mínimo 20 linhas. No retorno, nós vamos corrigir as atividades do caderno, certo? Fizemos a correção das páginas 50 e 51 e segue nos slides finais a correção daquela atividade online, certo? Quem já fez, já apareceu o seu nome lá no meu e-mail, certo? A todos que estão concluindo as atividades, parabéns. Continue se empenhando, se dedicando. Brevemente estaremos juntos novamente. Dúvidas e sugestões? Célia, com 2 L, cena@gmail.com, certo? Abraços, ótimos estudos.